Ela é uma consultora financeira e educadora. Então, gente, quero que vocês conheçam Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem, tudo bom, Alessandra? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Aí. Que privilégio ter você aqui com a gente. Fico muito honrada que você aceitou o nosso convite. Sim. E quero que você fale um pouco de você. Quem é a Patrícia? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória e até aonde eu cheguei, até aonde eu pretendo chegar, né? Porque a trajetória, ela não para, né? E o importante de tudo é a gente curtir essa caminhada. Sim. E é isso que eu tenho feito, né? Então, falando um pouquinho, né, quem é a Patrícia, né, fora do ambiente financeiro, né? A Patrícia é aquela pessoa que ela é crossfiteira. Ela é corredora de rua. Gente! Tem algumas nuances que as pessoas não sabem. Sou crossfiteira, sou corredora de rua, eu tenho 51 anos, apesar da carinha não aparecer. Gente, meu Deus do céu, gente, quero ficar assim também. E tenho, como você bem pontuou, casada com dois filhos, né, na fase da adolescência. É aquela loucura, né? Uau! Aquela loucura, mas assim, posso te falar que eu amo o que eu faço e ainda mais que está ligado a um propósito, né, Alessandra? E assim, e como tudo começou, né? Na verdade, assim, eu vim de uma família que era zero educação financeira, zero, totalmente zero. Meu pai era uma pessoa assim extremamente endividada, muito endividada. Meu pai devia, na época eu era criança, não entendia muito bem aquilo, mas meu pai devia cheque especial para banco, essas dívidas normais, né? Sim. Empréstimo, enfim. Só que meu pai também devia para a agiota. Uau! Né? E aí, quando eu tinha 16 anos de idade, nós fomos despejados da onde nós morávamos. E aí fomos morar em outra cidade e num bairro bem distante. Mas mesmo assim eu não saí da escola onde eu estudava. Eu acordava assim, antes das 5 horas da manhã para pegar o ônibus e ir para a escola, porque eu já estava no final, quase que no final do ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, eu queria ser professora. E eu queria ser professora de matemática. Uau! E porque eu tinha muita facilidade de ensinar, muita facilidade. Eu lembro que na época a maioria da classe ficou em dependência, DP, né? Fala, né? Em DP. E eu era uma das poucas que tinha passado direto. E aí eu saía da minha casa longe e ia na casa desses meus amigos para ensinar matemática de forma que eles pudessem passar de ano, assim como eu já tinha passado. E aí, num dado momento, minha mãe chegou para mim e falou assim: filha, nada contra você querer ensinar os seus amigos, mas será que eles não podem te ajudar com a condução? Olha, já estava empreendendo, né? Já estava empreendendo. E aí, porque eu saía de manhã muito cedo, eu pegava uma única condução e ia na casa de vários amigos, só que eu ia a pé, eu ia andando até o último amigo, pegava o ônibus e voltava para casa. Eu fazia essa trajetória. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu queria fazer o quê? Licenciatura em matemática. Meu pai não deixou. Falou assim: imagina, vai ser professor? Professor ganha pouco. Meu Deus. Aí ele falava assim: faz ciências contábeis, que tem matemática, e você vai gostar, e eu te ajudo a pagar a faculdade. E eu acreditei. Papai ajudou com a matrícula. Depois o resto eu tive que me virar. E aí eu lembro que eu fiz sim a faculdade de ciências contábeis, nada a ver com matemática, mas eu concluí sim. Depois que eu terminei a faculdade, eu ainda fiquei mais 2 anos fazendo a faculdade, porque eu realmente não tinha condições de arcar com a mensalidade, por mais que eu trabalhasse. E assim como o papai, eu também me tornei uma mulher endividada quando eu fui para o mercado de trabalho, porque eu entendi que a vida era isso. Aprendeu dessa forma, né, Pátio? Que a vida era viver com dívidas, né? Só que eu não sabia administrar o dinheiro. E assim como meu pai, eu fiquei endividada, sem dinheiro, vivia numa escassez muito grande, né? Sempre com a falta, e aquela velha frase, parece clichê, mas é uma verdade, é onde você foca e expande. Então eu só focava na falta e cada vez mais faltava. Eu trabalhava em São Paulo, eu fazia a vida do sobe e desce todos os dias. Eu fiquei nessa vida durante 10 anos da minha vida, subindo e descendo. E eu trabalhava numa empresa boa, salário bom, benefícios bons, tudo que você pode imaginar de bom aquela empresa tinha. Isso depois de terminar a faculdade? Depois que eu terminei a faculdade.
consegui um bom emprego. E eu consegui me endividar. Aí eu falo para todos que o melhor dos mundos aconteceu comigo. E eu não ganhei na quina da Mega Sena, não ganhei nada disso. O melhor dos mundos aconteceu comigo. Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Gente, isso é muito chique. Nós estamos muito chique nesse lugar. Obrigada, viu? E aí o melhor dos mundos aconteceu comigo. Um belo dia eu cheguei para trabalhar, eu lembro que era mês de setembro, um dia lindo, os detalhes nos marcam. Um dia lindo, porém frio, céu azul. Cheguei para trabalhar, a parte da manhã normal, trabalhei normal, saí para almoçar, voltei. E aí eles falaram, aí meu chefe falou assim, olha, tem uma reunião hoje às 15 horas. E era época de fechamento. Quem trabalha na área contábil sabe o que quer dizer fechamento, né? Era época de fechamento. Eu falei, poxa, logo hoje, 15 horas, fechamento, eu posso perder meu fretado. Minha preocupação era fretado para ir embora para casa. Sim. E aí deu 15 horas, fui para tal da reunião. Quando eu percebi, tinha outras pessoas de outras áreas também nesse mesmo local, esperando a reunião a começar. E aí chegou o presidente da empresa, chegou toda a diretoria e começou a contar a história da empresa. E eu preocupada com o quê? Com fretado. Lógico, preocupada com o fretado, né? Porque é fechamento, eu não queria ficar até mais tarde. Preocupada com o fretado. Até que um dado momento, no meio da reunião, ele chega para todos que estão ali e fala assim, então, a partir deste momento, todos vocês que estão aqui agora estão desligados. Meu Deus! Como assim? Qual era mesmo a minha preocupação? Meu fretado, Deus. Né? Naquele exato momento, abriu um chão. Eu não senti o meu chão, não senti mesmo. Tá? Eu perdi a noção do que estava acontecendo, né? Como assim nós fomos desligados? Era em torno de 70 pessoas. Então, foi uma demissão meio que em massa. Em massa! E eles não tinham dinheiro para pagar todas as indenizações. Nós recebemos sim, de forma parcelada. E aí eu estava como eu falo que foi o melhor dos mundos, eu estava endividada, sem dinheiro, desempregada. Meu Deus. Foi o melhor dos mundos. Por que dos melhores mundos? Porque eu tive que sentir essa dor. Sim. E aí eu recebi sim, eles foram muito corretos, eles pagaram conforme prometido, parcelado, mas pagaram. Quando eu fui na Caixa Econômica, né, ir atrás do famoso seguro-desemprego ou do fundo de garantia, não tinha nada de depósito, então tive que aguardar eles fazendo os depósitos. Quitei sim minhas dívidas, quitei todas as minhas dívidas da forma mais errada do mundo. Por quê? Porque se eu soubesse o que eu sei hoje, eu jamais teria feito o jogo dos bancos, porque eu não sabia, não tinha conhecimento, eu fiz o jogo dos bancos. E aí, quando eu voltei para o mercado de trabalho, 7 meses depois, quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei ganhando menos da metade do que eu ganhava nesse emprego. E aí, voltei para o mercado de trabalho, ganhando menos da metade do que eu ganhava, e posso ser muito claro com vocês. Voltei bem. Porque, na verdade, não é o quanto você ganha, é como você administra o que você ganha. E que, na verdade, eu falo ganhar, mas nós não ganhamos nada, nós geramos. Quem ganha é criança, que ganha mesada, que ganha na loteria, né? Nós não ganhamos nada, nós geramos renda. Porque a partir do momento que a gente trabalha, que nós trabalhamos, nós estamos gerando renda. Nós não ganhamos nada. A gente não ganha herança, a gente não ganhou herança, a gente não ganhou mesada, né, dos pais, e a gente não ganhou a loteria. Então nós geramos renda, né? Nós não ganhamos nada. E aí, a partir desse momento, eu voltei para o mercado de trabalho, fiquei mais um tempo trabalhando em São Paulo, voltei para São Paulo de novo, fazendo a vida do sobe e desce todos os dias, né? E nisso eu fiquei 10 anos da minha vida, quando surgiu uma oportunidade de vir trabalhar em Santos, e aí eu não pensei duas vezes, e a diferença era muito pouca, salarial era muito pouco. Era questão, assim, na época de R$200. Eu lembro que na época a minha supervisora ficou indignada. Ela falou, como assim? Você vai trocar por conta de R$200, você vai embora? Eu falei, não é os R$200, é a qualidade de vida que eu vou ter trabalhando perto de casa. Então por isso que eu falo que não é o quanto a gente ganha, e sim como a gente administra a nossa renda. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas
a se organizarem com o seu dinheiro com base na minha história de vida. Sem metodologia, sem método, sem nada. Comecei a ajudar outras pessoas. E em um belo dia, era um sábado de manhã, a televisão ligada, né, limpando a casa, apareceu uma matéria de um casal, de uma família e uma pessoa junto com essa família, ajudando eles a organizarem as contas. E aí eu vi embaixo assim, educador financeiro. Eu bati o olho e falei assim, isso existe? Eu não sabia que isso existia. Aí eu comecei a procurar. E na época que eu comecei a procurar, só existia 2 instituições que formavam educadores financeiros aqui no Brasil. Agora tem mais, tem bastante. E eu ficava indignada, eu falei assim, como assim tem instituição, e reconhecido pelo MEC? Eu falei assim, mas como assim? Não tem nas escolas e essa formação é reconhecida pelo MEC? Não, tá errado, tem alguma coisa errada. Mesmo assim eu fui fazer. Aí eu fiz a formação de educador financeiro, escolhi uma das instituições, fiz a formação e a formação, ela te dá opções de áreas que você pode atuar. Sim. Você pode atuar na área de endividados, você pode atuar na área de empreendedores, de organização financeira, com criança, com investimento. Você pode atuar. Tem um leque. Isso, tem um leque. Alessandra, eu tentei tudo. Menos um. Endividados. Eu não queria trabalhar com endividados de jeito nenhum, né? Porque eu já sabia qual era a dor. Sim, você tinha uma vivência, né? Uma experiência e tudo mais. Não queria trabalhar com endividados. Eu fui trabalhar com investimentos, fui trabalhar com empreendedores, fui trabalhar com tudo, mas menos endividados. Mas o que só me aparecia? Endividados. Endividado. E aí eu falei assim, bom, já entendi, né, qual é a mensagem, já entendi qual é o propósito, né? Já entendi qual é o propósito. E eu falei, bom, e aí o que eu fui fazer? Bom, deixa eu me especializar um pouco mais. E aí eu fui fazer uma especialização em atendimento a endividados. E depois eu fui fazer uma segunda especialização em estrategista em dívidas. Sim. Então eu fiz 2 especializações. E agora eu estou na 3ª especialização porque eu percebi que atrás de um CNPJ existe um CPF, né? E que a imagem do seu negócio é a imagem do seu dono. Se o dono está com problema no CPF, logo o seu CNPJ também está com problema. E aí eu comecei a fazer uma especialização em atendimento à pessoa jurídica. Na verdade, essa especialização é voltada para gestão financeira em crise, empresas que já estão em crise, ou empresas que ainda não entraram em crise, né? Mas que precisam se organizar para justamente não entrar em crise. Sim. O que é uma crise, né? É pegar empréstimo para estar cobrindo alguns buracos, enfim. E aí foi quando eu comecei toda a minha trajetória a trabalhar com endividados. E trabalhando com endividados, posso te falar que assim, eu estou colecionando histórias. E uma coisa bem importante, a gente sabe que 79% da população brasileira está sim endividada, isso é pesquisa, isso são números reais, e aí e às vezes eu fico me perguntando, aonde eles estão? Eles estão em qualquer parte, eles estão em qualquer lugar. Se você está numa roda de amigos, você pode ter certeza que de 10, 8 estão endividados. Sim. Só que eles não falam. Sim. A pessoa tem uma vergonha muito grande, ela tem medo do julgamento, ela se esconde atrás de uma imagem. Estar endividado é um sinônimo, muitas vezes, de fracasso. Então as pessoas se escondem e elas não falam, elas começam a viver num mundo paralelo.